Oi, gente, boa tarde. Cadê a Gabi? Doutora Gabi vai entrar. Hoje a gente tinha uma live às 5 com vocês, não deu certo. Teve problemas de conexão. Então a gente vai aproveitar que a gente já estava preparada para conversar com vocês e a gente vai aproveitar para a gente conversar. Doutora Gabi já está entrando. Gabi, te chamei. Vamos lá. Boa tarde. Pronto. Eu tô falando aqui para eles, Gá, que vai ser bem que a gente estava programada para conversar com eles, né? E que é bem formoso, vamos bater papo com eles Não foi boa nada tarde para não perder a planejado. oportunidade, A né? live que ia ter hoje ficou para quarta que vem às 19, mas nós aproveitamos aqui para entrar na live, né? Isso, para a gente bater um pouquinho de papo, tirar dúvida, né? Ó, um monte de gente está Exatamente. falando oi, boa tarde. Oi, gente, que bom ter vocês aqui. Dá para você ver aí, Gabi? Tenho visto algumas pessoas. Uhum. Tem paciente, tem amigos. Ó, tem uma que falou que nunca veio aqui. Nunca veio, então bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Oi, Ingrid. É tão gostoso isso, né? Poder ver as pessoas. A Grazi falando boa tarde. A Ingrid está falando, oi, Gabi, com um monte de I, Gabi. Tá vendo quanta gente? Muito Olha, eu bom. acho que assim, o mais importante que a gente quer falar aqui para vocês é o quanto a dificuldade das pessoas viverem aí o momento presente, né? Sim. Então, o convite que eu faço a todos vocês é a gente estar realmente focado no dia de hoje. Isso. Olha, gente, tem um monte de gente falando assim para a gente dar um salve para São Paulo. A gente está em São Paulo também, viu? Mas um beijo para todo mundo. Bastante gente deixando boa tarde. Pode perguntar o que vocês quiserem. A gente vai falar de todos os assuntos que vocês quiserem Exatamente. saber aqui, O né? primeiro ponto que nós queremos aqui é tirar um pouco essa questão toda de como está sendo distorcido a questão da chama gêmea. Vamos lá. Uhum. Eu acho que é importante, né? Porque é o seguinte, a gente vê muitas teorias, mas a primeira coisa é cada um tem a sua própria história. E a questão toda, vamos se apresentar primeiro, né? Vamos, melhor, Bom, né? eu sou Gabriela, sou psicóloga, trabalho também aí com a parte de terapia holística. Eu e a Marina trabalhamos juntas. Isso. Eu sou Marina, sou psicanalista, psicóloga. Trabalho mais com psicanálise do que com a psicologia tradicional. Sou analista junguiana, também sou terapeuta holística. E eu e a Gabi juntamos as nossas forças aqui. Juntas a gente pratica da psicologia O que eu tradicional queria até falar, integrativa. com toda a delicadeza do mundo, que quem não tiver contente pode ser convidado a se retirar, Estão tá falando bom? mal aqui? Estão falando umas palavras não tão bonitas, né? E não tem problema, ninguém é obrigado a gostar. Mas acho que o Não. respeito é importante, né? Eu acho que o respeito aí é fundamental. Quem não quiser, a Fran Lucas está convidada a se retirar, tá bom, meu bem? Hum. É isso. Depois dá uma olhadinha aqui no nosso perfil, aí você vê como que a gente trabalha. Mas vamos retomar aqui, né, Gabi? Vamos falar com quem Exatamente. realmente está interessado nesse assunto, que é a conexão de almas, né? O que eu Pra... quero. Pode falar, Pode pode falar. falar. A gente tem aqui, ó, gente, obrigada, estão aqui defendendo a gente. É, Uma coisa importante da conexão de almas é todo mundo tem uma conexão de almas com alguém. Algumas são pessoas que passam rapidamente pela vida da gente, outras pessoas vêm e ficam e acompanham a gente até o final da vida, e outras ficam para sempre aqui, dentro do coração, né, Gabi? Mas o que eu quero trazer é o quanto está tendo uma distorção, principalmente sobre chamas gêmeas. Isso. Não é uma questão que tem um DM só e um DF. Porque tem um lado, tem outro. Não, são essências. Nós temos uma essência ou masculina ou feminina predominante em nós. Mas não existe um roteiro, não existe isso. Isso promove a separação.
do Isso. processo. Vamos entender isso do que é essa essência feminina e essa essência masculina. Vou falar aqui da gente. Eu sou um divino feminino, masculino. O que é um divino masculino? Eu tenho uma facilidade, a minha natureza é mais intelectual, eu sou muito mais racional para algumas coisas, mais corporal para algumas coisas. Eu quero certezas absolutas, eu quero respostas. Eu tenho o divino masculino, tem uma coisa com o corpo, ele é mais sexual do que o divino feminino, no sentido da aparência mesmo. Tem um ego um pouquinho mais alto do que o normal, mas o divino masculino ele tem liderança, né? Ele, na conexão de almas, ele é a parte que tem liderança, ele é a parte que tem tomada de decisão, sustentação. E a Gabi é um divino feminino. Eu acho que é bom você falar, Gal, o que você é. O divino feminino, ele é mais intuitivo, ele tem muita ligação aí com as emoções. Sim. Então, ele acaba demonstrando mais as emoções. E muitas vezes ele pode ter dificuldade da ação, né? Quando está em desequilíbrio. De Eu forma acho. junguiana, se a gente fosse pela visão de Jung, que é a base do nosso trabalho, meu e da Gabi aqui, Jung defendia que nós temos polaridades. Tudo na gente tem uma polaridade, é uma duplinha. Então, nós temos dois rins, nós temos dois pulmões, nós temos o cérebro dividido em dois lóbulos, e no lado do nosso cérebro é o lado que faz a gente pensar mais, raciocinar melhor. E o outro lado é o lado intuitivo, é o lado, então a gente chama do lado feminino, mais afetivo, mais acolhedor. E o lado mais racional, é de ação, tomada de decisão, enfim, é o que faz é uma junção de dois polos importantes, né? Exatamente, mas eu acho assim, o principal de tudo é tratar tudo com mais leveza. Uhum, A vida é para ser vivida, não é para gente ficar preso a termos, preso a fases, porque não tem uma fórmula, nada disso. uhum, Eu acho uhum. que o recado principal que a gente quer dar é a gente olhar mais para a gente do que olhar para o outro. E é uma coisa que é importante, assim, ó, nessa coisa da chama gêmea, né, no casal, sempre tem um que é da polaridade feminina e o outro da polaridade masculina. Independe do gênero, tá? Independe de qualquer jeito. Dá para ser chama gêmea dois DFs? Não. Mas se uma mulher for DF na essência de alma e a outra for DM na essência de alma, ok. Na mesma coisa no gênero masculino. Às vezes o cara é um homem de gênero, porém ele tem uma energia mais intuitiva, mais feminina. Não tem nada a ver com gênero, né? Não, não tem nada a ver. Tem a ver É, com polaridade. outra coisa importante, né, que muita gente às vezes pergunta, mas afinal, né, o que vocês fazem? A gente vai ter a próxima live, que vai estar bem detalhado todo o nosso histórico, né, e tudo mais, que acabou sendo repassada aí para quarta que vem às 7, mas a gente aqui trabalha o integrativo. Isso. Então, nós podemos trabalhar tanto com a parte aí da psicologia, psicanálise, como da parte energética, ou fazer os dois. Então, a gente trabalha também com chama gêmea, mas não só com isso. A gente atende pessoas com ansiedade, com depressão e vários outros casos. Então, só para explicar um pouquinho sobre nós. Fazemos trabalho cognitivo, depende. O que a gente entende aqui, né? É uma coisa muito legal do nosso trabalho. Estão perguntando como que é o nosso trabalho juntas, Gabi. Eu e Gabi, nós somos uma junção de duas profissionais da mesma área da psicologia, com especialidades complementares. Nós temos especialidades que também pós-graduamos igual, então junguianas, nós somos freudianas, né? Temos a psicologia tradicional cognitiva, porém, nós temos uma parte holística integrativa. O que seria a parte holística? Holística, a gente não tem nada a ver com mediúnica e mística. A parte holística fala de equilíbrio. Então, por exemplo, a Gabi, ela é pós-graduada em fitoterapia.
e eu Foi. em terapia ortomolecular. Então, na hora do atendimento, o que você precisa? O paciente chega aqui, né? Vamos fazer na prática mesmo. O paciente chega para conversar com a gente e às vezes ele vem para falar: olha, eu não consigo ter um plano de ação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ver, você está comendo bem? Você está dormindo bem? Como que está a sua vida? Como que é a sua vida de fé? Como está a sua energia? Quando o paciente é aberto, a gente cuida do espírito, da alma e do corpo. E do psíquico. Exatamente, a gente consegue aí integrar esse todo. Qual que é a nossa intenção? É a pessoa aprender a ouvir o coração e ter a voz dela de volta. A gente aqui tem trabalhado também, além dos pacientes, muitos terapeutas que estão precisando aí, né, de uma supervisão, ou Isso. estão precisando de orientações também e segurança. Por quê? A gente trabalhar com esse todo, a gente acaba trabalhando com muitas energias e muitas pessoas, então é muito importante, né? Sim. Então, a gente só quis explicar um pouquinho aí, né, como o que a gente faz, explicar também para vocês. Eu vou contar como eu conheci a Marina. Uhum. A Marina foi como minha psicóloga, uma profissional holística me indicou. Uhum. E ela me atendia, e a vida deu tantas voltas aí que no final a gente trabalha junto. Nossa, a Gabi foi minha paciente durante 3 anos, né? E eu sabia que ela era psicóloga, sempre teve um grande potencial. Não tô puxando. Gente, a gente tem uma característica, eu e ela. A gente não rasga a seda, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa muito importante. Tanto eu quanto a Gabi, nós somos profissionais que fazem terapia. Então, nós acolhemos, mas também nós somos acolhidas. E a Gabi chegou para mim para eu cuidar da parte psíquica, né, Gabi? No acolhimento psíquico Exatamente, mesmo. Ela já fazia uma holística. Então, junto com a holística dela, eu cuidava da parte emocional dela, né? exatamente. Aí a vida foi levando a gente E a para Gabi esse foi plano. evoluindo muito, né? Muito talentosa. E eu tinha isso no meu coração. Por que a Gabi, ela não quer ser psicóloga, ela não exerce? Porque ela já tinha muito tempo formada, né? Mas sempre 2006. sempre trabalhou com outras coisas. Só que no decorrer, ela foi cada dia se equilibrando mais, né? E no final, eu trabalhava com liderança também de pessoas, né? Então, eu treinava equipe, trabalhava com vendas, com clientes. Então, eu acabava lidando com a psicologia de uma outra maneira, mas também lidava, né? No mundo Exatamente. corporativo, digamos E aí assim. foi uma evolutiva muito natural, né, Gabi? A Gabi Muito. foi evoluindo, de repente virou uma supervisão e de repente a gente tinha pacientes em comum e a gente virou sócia. Foi assim que aconteceu. E aí as pessoas podem ver e pensar, mas gente, é tanta coisa que elas fazem, como assim? Não é isso, é que como eu tenho umas especialidades, a Marina tem outras, a gente consegue ampliar bastante aí, né, o nosso portfólio de serviços. Exatamente. Ai, gente, uma coisa que foi muito legal. Eu, muito freudiana, muito analítica, né? Porque eu tenho essa característica. E a Gabi, muito sensível e muito junguiana, muito mais junguiana do que eu, né? E eu sou muito executora também, Muito né? Eu tenho um executora, perfil exato. muito Muito execução criativa e também, você é né? mais analítica, Eu sou então mais tudo analítica. foi E se aí complementando. a gente percebeu uma coisa muito importante. E se nós, além de juntarmos as nossas especialidades, trabalhar e atender duas? Uma polaridade divino masculino e a outra polaridade divino feminino. Gente, de verdade, a gente que é da área da psicologia, a gente conhece, eu não conheço nenhuma colega que trabalha com a outra no E atendimento clínico. exatamente, mas para você ver, né, falando aí da jornada, eu Uhum, mesma nunca imaginei chegar nesse trabalho, né, que era a minha essência desde o começo, mas eu resisti até o final. uhum. Eu precisei ter 20 torres para chegar onde eu cheguei, né? Tem gente que vai no amor, eu fui na dor mesmo, no colapso Foi. e tudo mais. É muito bonita a história da Gabi, a gente precisa contar mais para vocês mesmo, porque Isso, há um ano atrás a Gabi tinha uma outra condição em tudo, hoje ela transicionou a carreira e hoje ela está à frente, ela foi superando, 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 assim como foi comigo também, né? Quando a psicologia falou, não, agora é o cerne da sua vida, eu estava na superação de um tumor de hipófise, né? E eu
acabei começando a minha terapia pessoal, porque eu já era da área da saúde, a minha primeira formação é enfermagem, né? É... E aí a psicologia entrou, eu me apaixonei pelo exercício da psicologia e se tornou uma missão para nós, né, Gabi? Isso, mas uma coisa engraçada aqui que a gente está falando é para contar um pouco mais da gente. A gente começou a atender junto, eu falava assim, Marina, eu não quero fazer negócio de vínculo e muito menos limpeza. Pelo amor de Deus, eu só quero fazer atendimento psicológico. Mas quando a gente é direcionado e guiado, não tem escolha, simplesmente é. Mas de verdade, eu queria estar no meu a minha intenção e a minha vontade no começo era estar bem no tradicional mesmo. Porque a terapia junguiana, gente, ela é muito interessante. É quando a psicologia tradicional já não consegue mais traduzir o que é natural. E de repente começam a surgir sonhos, sincronicidade, começa a vir, e eu, bem assim. E aí, de repente, isso também começou a vir no meu caminho. Exatamente. A gente fala que é uma sensibilidade mediúnica. Mas, gente, mediunidade, quando a gente está falando aqui, a gente está falando a nível de sensibilidade da alma, né, Gabi? Na Isso. linguagem junguiana, ser médium não tem nada a ver com espírito, religião, nada disso, né? É uma questão da intuição, né? Então, o que eu quis trazer aqui a reflexão é o quanto é importante a gente se conectando, que a gente acaba sendo guiado e quando a gente vê, a gente chega num lugar que a gente nem imaginava. Gabi, estão falando que a gente é fofa, que os nossos olhos brilham quando a gente fala da profissão. É porque a gente ama o que faz, a E a gente gente super encontrou o propósito. Exatamente. E um dos nossos propósitos também é ajudar a pessoa a encontrar o propósito dela, porque a gente sabe o quanto o propósito não é só o que você faz, né? Mas é você saber onde você quer estar no mundo. Qual que é seu objetivo? Sim, exatamente. O nosso papel, peraí, gente, eu tô só posicionando aqui. O nosso papel, realmente, o papel da psicologia é desconstruir padrões, né? E chegar onde, gente? No centro da emoção. A gente pode tratar, e a integrativa ela traz essa diferenciação também, né? Não adianta você tratar somente o pensar ou tentar tratar a ação. E tem É o uma coisa, sentir e a ação. eu percebi na prática como tinha ponta solta nas conexões de alma, na pele mesmo. Eu falava, gente, ou é muito energético o negócio, ou é muito dependência emocional. Mas espera aí, aonde onde eu consigo ter o respaldo da ciência com a alma e com a psicologia? Eu consegui olhar de uma maneira realmente onde não é algo tão solto e Gabi, estão também não perguntando. tão literal. Sim, estão perguntando para a gente uma coisa que eu acho que é bem interessante e oportuno. Se a gente joga tarô, se a gente joga cartas, não. As ferramentas que nós trabalhamos não são A as gente faz tradicionais. leitura, só que a nossa leitura é com o divino. A gente aqui tem a energia crística, fazemos parte aí dos 144 mil, mas isso não faz ser mais dourado, mais escolhido, porque eu não tô nem aí para essas coisas todas aí, eu sou uma pessoa igual todo mundo, que eu não gosto mesmo de rótulo, né? Mas a gente aqui é guiado pelo divino. Então a gente aqui não trabalha com pêndulo, ou com mesas, ou com pedras, mas assim, eu Mas a já gente não tem nada contra, tá, gente? A não, gente atende eu todas as faço às vezes religiões. atendimento. Eu já fiz terapia com pessoas que faz mesa, não, não é preconceito, não. Mas a nossa forma de trabalhar é totalmente não intuitivo e também na ciência. Aí pode ser que tenha um tarô, mas aí é junguiano. A Isso, aí é cabala, a arquetípico. numerologia, é tudo muito mais voltado para isso. A Cláudia está falando que gostaria de consultar. Quando quiser, Cláudia, é só chamar a gente no Só final da chamar a live. gente. É um Que prazer Com te certeza. consultar. A gente tem vários tipos de trabalho. Até aproveitando, a gente tem todo tipo de preço e às vezes a gente tem trabalho coletivo. Amanhã mesmo, nós vamos ter uma limpeza coletiva da prosperidade, né? Que o valorzinho tá bem barato, R$ 37,90.
A intenção aqui não é vender, gente. Eu odeio empurrar, tá? Eu só tô trazendo isso porque eu sei que tem muitas pessoas aí que estão precisando Gabi, só um adendo. A melhorar. Mavi tá falando que não consegue se consultar com a gente porque ela é do Paraná. Mavi, a gente atende online. Como Consegue assim? É sim. tudo online. Nós nem estamos no mesmo espaço. Eu tô em São Paulo, capital. Gabi tá no interior de Ah, São Paulo. peraí, vou contar uma coisa que agora vocês vão se achar mais louco. A Marina é minha sócia e eu nunca vi ela pessoalmente. Nunca. Olha, nós convivemos Isso. 4 anos juntas, quase. A gente não 3 se anos conhece e a gente nunca se pessoalmente. encontrou. Isso. Tá Imaginem a entendendo? fofoca quando a gente se encontrar. Não, lascou, mas para vocês verem como é o negócio, né? A gente atende pessoas do Brasil todo e fora do Brasil, né? Atendemos pessoal de Portugal, vem muito pessoal de Nossa, Portugal. gente, isso me faz lembrar outra coisa, Gabi. A astrocartografia, que é um trabalho que a gente faz pela Jungiana, pela terapia junguiana, gente, é muito legal. Porque, ó, nós estamos aqui no interior, a gente atende muita gente de Portugal. E esse trabalho dá para fazer uma leitura, né, Gabi? Os nossos números, que a gente usa muito a numerologia, a sincrocinidade, os nossos números, eu e a Gabi, a gente descobriu que também nós somos uma conexão de almas. Isso não é romance. Não. Tem gente que pensou, né? Tem gente que pensou, perguntaram pra gente, mas vocês são um casal? Eu falo, olha, eu não Não. tenho preconceito nenhum, mas eu gosto de homem, mas não tenho preconceito nenhum. Exatamente isso. Então, não tem problema, viu? A gente também faz um atendimento híbrido. Se precisar no presencial, como eu tô na capital, é mais fácil, vocês vão estar comigo, mas Gabi vai estar comigo pelo celular, no consultório. Exatamente, Então, eu a gente moro tá num sempre sítio junta. mesmo. Uhum. Moro num sítio. Mas assim, a intenção aqui é realmente algo bem descontraído. Se alguém tiver perguntas que queira saber, ou da gente, ou de ter, responder. Agora, estão perguntando, ó, já começou, peraí. Que eu acho que você não vê, né? Porque fui eu que abri. Não vejo Estão nada. perguntando se a gente é casada. Eu sou casada, Gabi é solteira. Eu sou separada. Eu fiquei separada. 10 anos casada, já separei, vai fazer uns 4 anos. E você não sabe, olha como a vida é. Eu casei 17 de junho de 2012, né? Hoje é 17 de junho. Nossa, ó, é mesmo, nem pensamos, né? Estão perguntando se a gente tem filhos. Eu tenho uma de 16 e a Gabi não tem filho, só tem filhinhos de pata. Tenho 2 cachorros, mas não Tem tenho 2 cachorros. Tenho sobrinhas. Acho, peraí. Estão achando que a gente é um casal, mas nós não somos um casal, não. Não temos nada contra isso. isso. Que eu tô falando. A gente nós não somos tem irmãs. preconceito nenhum. A gente atende bastante esse público. Porém, a Marina é casada com um homem e eu tô no momento aí separada. Tô separada, né? Mas tô sozinha, digamos assim, né? Sem nenhum relacionamento amoroso no momento. É isso mesmo. Ó, deixa eu ver que entrou mais perguntas aqui. Vamos lá. Estão perguntando se a gente trata ansiedade, se a gente trata depressão. Sim, nós tratamos. Outra pergunta aqui. Você de cima parece ser engraçado. Gabi, acham que você é engraçada. Ela é, gente, muito engraçada. Ela é uma figura. Ela é, sim, muito engraçada. Outra coisa que estão perguntando aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho com luto amoroso. A gente faz um trabalho com luto amoroso, que é sobre conexão de almas. Ó, só para vocês entenderem, o que seria o trabalho com luto amoroso? Eu perdi um amor e eu preciso me encontrar depois disso. Porque geralmente no amor, a gente perde um pouquinho dessa nossa identidade, né? E a gente acaba projetando sobre alguém aquilo que nós gostaríamos que acontecesse na gente, né? Então, quando acaba esse amor, a gente fica como? Destruída, né? Quando a gente fala aqui da parte da psicologia, ó, gente, quem sabe faz ao vivo. Ó o barulho aqui, tá vendo? Quando a gente tá na vida aqui, não tem jeito, né? Mas vamos lá. Oi. A gente aqui, a psicologia, a gente trabalha com a terapia cognitiva comportamental, com a psicanálise freudiana e também com Jung. Então, nós temos algumas linhas, tá? A gente pode trabalhar específico, se o paciente quiser específico, ou uma mistura. Em caso de ansiedade mesmo,
a gente acaba trabalhando mais com o TCC, dependendo aí da urgência de como a pessoa tá. E uma coisa importante, todos os nossos pacientes têm um grupo conosco, eu, a Marina e o paciente. E claro que a gente vai respondendo conforme for possível, porque a agenda tem dias que está muito corrido, né? Mas ninguém fica desacompanhado, não. A gente tem esses grupos aí sem nenhum custo e não é grupo coletivo, é você, eu e a Marina no grupo. Gente, mas se cismaram, eu sou casada, pelo amor, com um homem. Gabi também, ó, a de cabelo preto é casada com homem. A de cabelo loiro é solteira, mas gosta de homem também. Gente, a gente não tá na pista pra mulher, a gente gosta de Gente, homem. eu Tá não tudo bem quem tenho. gosta do seu próprio Ó, gênero. o que eu tô explicando bem claro para vocês que isso é uma questão da orientação sexual mesmo. As pessoas pensam mesmo, eu já escutei isso várias vezes. É que a Mas isso é gente uma tem, limitação do nosso próprio preconceito, né, não é, Gabi? mas não é isso. A gente tem uma afinidade, uma conexão de trabalho tão grande que as pessoas começam a achar isso e tudo bem. Mas não é o caso. Eu nem conheço a Marina pessoalmente ainda, gente. Sim, Vocês não sim. estão entendendo, eu não conheço ela pessoalmente. E uma coisa que é muito interessante, assim, ó, eu sou muito casada, muito bem casada, e a Gabi é solteira e muito feliz com ela mesma, muito solteira. Por quê? Porque não é sobre colocar um amor em cima de outro amor, é sobre você estar bem para se relacionar com alguém. Na verdade, né, eu acredito que o que está destinado para a gente acontece, mas a gente Exatamente não isso. tem que ficar buscando, né? E E se é for para exatamente ter. assim, gente, que a gente trata a questão do luto amoroso. Quando a pessoa chega aqui, elas querem saber como a gente faz, Gabi. Depende até onde a pessoa chega. Eu não aparento, não. Falou que é de cabelo preto aparenta. Eu não sei, não. Eu não aparento, não. Mas vamos lá. Uma coisa importante. Quando a pessoa chega aqui, o luto amoroso vai ser tratado de acordo com a necessidade dela, com aquilo que ela precisa. Às vezes são só atitudes que ela vai ter que ter. Ó, Às vezes ela tem um amor não resolvido. Aí a vai gente, depender. a gente às vezes pode fazer uma sessão diagnóstica para entender um pouco quais são as feridas que estão, o que está acontecendo para poder também sugerir tratamento, como criança interior e vários. Mas vamos pensar numa coisa? Dependendo de como está o luto e como a pessoa está, às vezes ela vai precisar estar acompanhada pelo psiquiatra e pelo psicólogo. Então a gente precisa entender como que está a elaboração da pessoa, porque às vezes ela já está no psiquiatra, o psiquiatra fala, olha, você está precisando fazer também tratamento aí, terapia psicológica, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar cada caso, mas a gente aqui trabalha tanto com a criança interior, como adolescente interior, como com as feridas emocionais, como a questão da reconstrução da autoestima. Trabalhamos com a parte profissional, às vezes você está num trabalho, quer fazer uma transição de carreira, não sabe como fazer, a gente direciona você também. Outra coisa importante, estão perguntando se a gente trabalha com traumas infantis. Gente, não, a gente não atende criança, tá? Se é essa a sua pergunta, mas os traumas infantis que marcaram a nossa essência, a gente trabalha na terapia sim. Não tem problema. Tem uma menina que está falando aqui que ela tem 44 anos, que uma vida inteira ela nunca conseguiu falar eu te amo, nem para os pais ela não consegue falar com ninguém. Se ela precisa de terapia. A terapia vai te ajudar a expressar esse amor e entender o porquê que você não consegue falar eu te amo, né? Exatamente. Aí tem uma questão de você entender assim, aonde que eu não confio em falar o que eu sinto, né? Eu acho que isso é só um processo, porque aí tem as nossas armaduras, as nossas máscaras, né? Onde a gente. Mas é um processo, mas é importante sim, porque segurar as emoções traz doenças psicossomáticas. E nós aqui somos super atualizadas, a gente trabalha com nervo vago, com a parte de neurociência, aqui Isso é assim, a uma, gente isso é gosta. uma base freudiana, né? O nosso corpo fala através dos sintomas o que a nossa alma deixou de falar.
Então, se você está sentindo Exatamente. muitas dores no corpo, nas costas, nos rins, infecção de urina recorrente, fibromialgia, isso tudo tem uma linguagem, o seu emocional existem raízes, é isso que a integrativa trabalha. A gente também trabalha a regulação do yin yang, que é o quê? O excesso do masculino, o excesso do feminino. Na ortomolecular, até o plano de alimentação e bem-estar, a gente também coloca para o paciente aqui. Um tratamento que a gente também faz bem interessante é quando a gente faz a terapia tradicional e na terapia tradicional também focar no chakra, porque a gente integra o chakra e na emoção e também na parte aí energética, num todo, porque O não Gato adianta. perguntando isso, se a gente... O que seria limpeza? Porque que a gente está falando de limpeza, o que seria limpeza? Vamos explicar. O que é a limpeza, gente? É a parte holística, é a parte do equilíbrio. Nosso corpo, ele tem 114 chakras, que seriam... Imagina que o chakra, são pontos onde nós recebemos energia. Nós temos 7 principais. Esses pontos energéticos, eles tocam diretamente os nossos órgãos, o nosso corpo espiritual, a nossa alma, a nossa psique. Então, o que acontece? Quando a gente faz a limpeza, o paciente vem para... vai trazer essa questão. Nós vamos direcionar, olha, o tratamento que mais cabe para você... O Gá, virou sua câmera. O tratamento que mais cabe com você, nós vamos te mandar uma ficha de anamnese e a gente vai conseguir, né, por essa ficha de anamnese, ver a sua necessidade. O que seria a limpeza? Na hora da sessão, nós vamos conversar um pouquinho com você e vamos fazer uma sessão guiada. O que seria a sessão guiada? Nós vamos te ajudar a ressignificar por PNL, por outras técnicas que a gente usa, aquele trauma que está na sua alma, em você, na sua mente, no seu inconsciente. Porque é uma coisa muito importante, gente. A gente está vendo tanta coisa que agora todo mundo que trabalha com terapia, enfim, não dá para apagar inconsciente, tá? Inconsciente é para ser trabalhado e a gente não acessa inconsciente sozinho. A gente precisa de ajuda profissional. O que eu acho que também é importante falar que quando a gente fala de tratamentos, milagres não existe. Não é que nós queremos prender as pessoas, mas eu vou explicar que o processo tem que ser leve. Não adianta você querer acessar todo o seu inconsciente em 3 sessões e depois não dar conta de integrar e não conseguir nem levantar da cama e trabalhar e nem viver a vida. Então, a gente precisa ir elaborando o que aparece com cautela e cuidado. Exatamente. Estão perguntando se a gente tem alguma fé, alguma religião. Nós temos fé em Deus, acreditamos em Deus, no Espírito Santo, em Jesus. Eu, pelo menos, não tenho uma religião nem... Eu não tenho nenhum dogma específico, acredito no divino, em nós, respeito as religiões, às vezes eu até escuto alguma coisa, mas eu não estou presa a nenhuma religião. Nós somos privilegiados porque nós temos acesso a todas as religiões e acabamos conhecendo um pouquinho de cada uma. E isso para a gente é um grande presente da vida mesmo, porque é uma desconstrução de crença. Né? O áudio voltou agora, estava mais baixo. Voltou? Tava. Ó, estão perguntando aqui, Gabi, sobre terapia de casal. Se a gente trabalha com casais. Trabalhamos com casais. Nós temos um trabalho da sexualidade clínica tântrica. Nós somos pós-graduadas nisso. Gente, o que a sexualidade trabalha? Não é só sacanagem, tá? Vocês não vão chegar na consulta para a gente ensinar você a fazer. Você já sabe o que a gente não pode falar essa hora, senão o Instagram corta a gente. Mas é o seguinte, nosso papel aqui não é ensinar ninguém a pegar ninguém. O nosso papel é entender quais são os bloqueios do desejo, da libido, por que a sexualidade não está tão resolvida para você, a questão do gênero, a questão dos traumas, pacientes que passaram por abuso, e a parte tântrica. A parte tântrica cuida da nossa sexualidade sagrada, a nossa energia sexual, os parceiros que a gente teve que ficaram marcados na nossa alma. Então, isso tudo a gente trabalha
tanto com o casal quanto com você na pessoalidade. Exatamente. E a gente também trabalha com a terapia comum aí de casal, né? Terapia para reconciliação, para outras questões aí. Ah, então, ok, Gabi. Estão falando que a gente fez um vínculo, que legal. O que seria o vínculo? Já que falaram do vínculo, eu vou aproveitar para explicar. O vínculo, gente, as conexões de almas, nada é por acaso. A terapia junguiana, ela mostra isso pra gente, a psicologia analítica. Nada é por acaso, ninguém cruza a vida de ninguém sem um propósito. Então, quando você vem para uma consulta de vínculo, sabe aquele e se que você não consegue tirar da mente, do coração? Tem como a gente descobrir para você, né, Gabi? Se um A gente vê vínculo se de é alma alma gêmea, de chama gêmea, chama o karma. A gente vê se é uma gêmea kármica, uma gêmea cósmica, uma afim ou chama gêmea. Aí a gente consegue entender qual conexão que é e qual clareza, não pensando em rótulo, mas para você entender o que você está vivendo, para poder entender como lidar com isso. Exatamente. Espera que parece que tem mais uma perguntinha aqui. Não, não é nada, tá? Aqui tá entrando várias. Eu vou perguntando conforme for entrando aqui. Mas é exatamente isso, gente. A psicologia é um campo muito vasto, né? Não tem como a gente realmente ficar preso A só em gente algumas trabalha questões. também, por exemplo, com as questões de alimentação, né? Hoje se fala muito aí da questão do monjaro, né? Do emagrecimento. Então a gente sabe que a fome também está muito ligada aí à parte emocional. Exatamente, exatamente. E eu Estão posso falando. falar até por experiência pessoal, que eu emagreci esse ano aí quase 20 quilos, né? Então, Sim, é um processo que é importante cuidar das emoções, porque nós muito. comemos as emoções. Estão perguntando se a gente faz algum curso para terapeuta. A gente faz supervisão. E quando a gente faz cursos, masterclass, que a gente vai ter. Nós vamos ter 2 cursos agora, gente. É novidade, a gente ainda não colocou no ar, mas a gente vai ter um curso para chamar gêmeas, para conexão de almas, não necessariamente só para chamar gêmeas, onde pessoas leigas vão poder aprender a cuidar da sua própria dinâmica e pessoas que já trabalham com terapia, que querem realmente fazer um trabalho sério, organizado, pautado na ciência e na bibliografia disso, porque, gente, a nossa experiência, quando a gente fala de conexão de alma, é importante? É. Mas existe embasamento, não é da nossa cabeça, né? Então é bem importante você entender de onde saiu, por que saiu, que existem mais pessoas que passam por isso. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho disso e nós vamos ter um curso que também vai ser aberto para a terapeuta e para o público que quiser cuidar da sensibilidade mediúnica, do seu propósito de vida. Nesse curso nós vamos falar de individuação, de talento, qual tipo de mediunidade, religiões, tudo isso. E tem outra coisa, a gente tem trabalhado com muitas pessoas que estão em transição de carreira, atendendo, ou que são terapeutas que têm algumas questões aí para serem desenvolvidas. Tem vindo para a gente muitas pessoas nesse processo, até porque, como nós já passamos por esse processo, fica até mais fácil trabalhar com quem já passou, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Exatamente, exatamente. Estão perguntando se a gente trabalha com convênio. Não, gente, a gente não trabalha, Infelizmente, não. mas a gente trabalha com valor social, sim. Depende do caso. É só vocês chamarem a gente no direct, no nosso bio também tem os nossos WhatsApps, a WhatsApp. gente responde quanto às consultas. É tranquilo, tá? É bem Exatamente. sossegado. O que mais que estão perguntando aqui? Deixa eu ver. Se a gente trabalha com distorção de autoimagem, sim. Autoestima, autoimagem, a gente trabalha sim. Estão perguntando, ó, tem uma falando aqui, ó. Tá falando assim, a Luciana. Eu tô com uma pessoa há 10 anos e eu não consigo largar. Vocês acham que é karma? É difícil responder assim, né, Gabi? Olha, até uma relação de chama gêmea, uma conexão, é que tem a conexão é uma coisa, a relação é outra, mas nesse caso são 10 anos, então tem uma relação.
Pode ter karmas, então não quer ser um relacionamento kármico para uma investigação. Mas Exatamente. as relações, elas têm karmas para depois se transformarem em dharmas. Tem casos que já é abençoado, que já chega no dharma direto, mas no geral é o karma e transforma em dharma. Ó, tem uma pessoa falando aqui, ó, que tem muito medo da mediunidade. Gente, mediunidade, a gente aprende como religião. É por isso que dá medo. A gente acha que mediunidade é ter uma entidade, é ter um vínculo religioso com alguma instituição, e não. Mediunidade é intuição. O que seria isso? No centro da nossa alma, no centro do nosso eu, existe um propósito, existe uma voz de quem você é, que fala a sua missão de vida, o seu propósito como pessoa. Sabe aquela coisa do evoluir? Ah, ele tá passando por isso, você tem que evoluir. Tá, mas você tem que evoluir para quê? Para onde? Mediunidade não é necessariamente incorporar ou ver espírito, Nada a ver. nada disso. O que também, falando da parte bem lógica, a gente usa muito pouco do nosso cérebro. E a gente tem muitos dons. Quando a gente vai desenvolvendo e expandindo, a gente vai vendo que tem mais dons para trabalhar. Então a gente fica mais sensível. Sabe aquela fase da vida que parece que nada faz sentido? Que parece que nada tem graça, você fala, nossa, minha vida tá sem propósito algum. É exatamente aí que a mediunidade entra. Porque nós não somos só um corpo ou só uma mente. E Nós não, somos e um não é só espírito. isso, é a gente conhecer mais a gente, porque as respostas estão em nós. Nós, como terapeutas, nós vamos ajudar as pessoas a se conhecerem, a se descobrirem e olhar as coisas com outras perspectivas que elas não olham. Quando é questão de limpeza, a gente ajuda a equilibrar também para trazer essa clareza. Mas as respostas estão em nós. As pessoas e as terapias são ferramentas para ajudar nisso. Exatamente. Estão perguntando se é acessível. Sim, gente, nós somos acessíveis. A gente não vende a jornada É que a Chama gente Gêmeo, tem não. de tudo, né? Mas a gente trabalha com atendimento de 30 minutos. Uma vez por semana, por exemplo, a gente tem agenda para trabalhar sessão de 30 minutos. Aí, por exemplo, é bem acessível. Ó, estão pedindo ajuda. Clara, no final chama a gente lá e a gente responde o que você precisar saber. Boa noite. Ó, o filho de malandro está falando boa noite. Boa noite. Ó, estão falando, meu pai me abandonou. Sinto muito, Clara, que seu pai tenha te abandonado. Que você possa receber nosso abraço e precisa cuidar, porque o abandono é uma ferida, né? Ele abre uma ferida da rejeição no nosso coração, o pai na vida do filho, né? Mas especificamente na vida da menina, ele traz toda uma segurança emocional, ele traz todo um equilíbrio, né? E a ausência desse pai pode ser muito danosa, né? Ó, o filho de malandro tá falando, é, tá também sendo solidário a ela. Seu pai te abandonou. Ótimo. É, gente, os abandonos não são só amorosos, né? Às vezes é de pai e mãe. Às vezes também o luto. O pai e a mãe morreu. Não abandonou porque queria, mas por conta da morte. E isso marca a gente de alguma maneira, né? Exatamente. Tem mais Exatamente. alguma pergunta, alguma Eu penso questão? que não, Gá. Eu acho que por hora tá ótimo já. Agradeço aí toda a participação do pessoal, a Sim. Marina, né? E vamos fazendo aí mais lives, né? E conversando aí todos juntos. Ó, estão falando porque eu sou da Quimbanda. Não tem problema nenhum, você é bem-vinda. Todo mundo é bem-vindo. A gente Todo aqui mundo é não tem bem-vindo. distinção de religião. Isso mesmo, seja bem-vinda. Não tem problema. E não é porque você é da Quimbanda que seu pai te abandonou. O seu pai te abandonou porque essa era a história da sua vida, da sua família. Viu? Também da Umbanda, ok, não tem problema nenhum, é bem-vindo. Seja bem-vindo aqui no nosso espaço. A gente tem muito material sobre isso também. Quem sabe uma hora a gente consegue expor para A você gente muita também coisa. tem até uma leitura aí interessante para vocês descobrirem quem são os guardiões de vocês. A gente envia em PDF. Então, por isso que a gente falou, nós somos guiadas pelo divino, mas nós sabemos que temos guardiões.
Olha, estão dizendo, aqui ela está dizendo que o pai abandonou, ele disse que é por causa da quimbanda. Não é não. Ele te abandonou porque ele não ocupou o lugar que ele tinha que ocupar na tua vida. E aí a gente precisa entender o que é. E aí estão falando assim, a minha família é toda da Umbanda, eu nasci na Macumba. Ok, eu também. Minha família hoje não é mais da Umbanda, mas eu também nasci na Macumba, na Umbanda, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Minha mãe de santo é Exatamente. minha avó mesmo. Que legal, minha mãe também era mãe de santo do terreiro que nós tínhamos, e a minha mãe é minha A minha mentora. família é mais da origem católica e a minha avó paterna teve e a minha tia é a questão do espiritismo, né? Então tem o espiritismo e catolicismo. Eu acho que é interessante a gente, até para finalizar, falar disso. Imagina, você é bem-vinda aqui, você também é maravilhosa. A gente tem uma ancestralidade, gente, tem tanta coisa que vocês precisam descobrir. A psicologia analítica é tão maravilhosa, porque assim, nós temos uma ancestralidade. Então, você pode hoje ser praticar, sei lá, a quimbanda, como a gente está falando aqui, e você ter tido muitos sacerdotes através da sua mãe, do seu pai, geracionais. E isso aí vai ser tema para uma próxima live, tá Ah, bom? não, é assunto que não falta. Não falta. Fiquem bem E e a gente vai agradeço a se todos. falando, tá bom? Fiquem ligadinhos nas novidades. Foi muito bom estar com vocês hoje, né, Foi Gabi? ótimo. Beijo, Marcinha. Ó, Beijo, o Vasco tá aqui também. Beijo, beijo. Vasco. Tchau. Beijo para vocês, gente. Até já. É.